No coração de uma antiga terra marcada por conflitos e milagres, uma história emerge das páginas de 2 Reis 6, 1 a 23, trazendo consigo um mistério que desafia o entendimento humano. Essa narrativa, profundamente envolvente e cheia de reviravoltas, nos transporta para os tempos de Eliseu, um profeta cuja conexão com o divino transcendeu as barreiras da compreensão. Eliseu não era apenas um homem de fé, ele era um agente do impossível, um visionário que transformava situações de desespero em demonstrações claras do poder divino. Imagine-se vivendo em um período onde ameaças militares eram constantes, onde a fragilidade das fronteiras e a iminência da guerra moldavam cada aspecto da vida cotidiana. Neste cenário, Eliseu não apenas sobreviveu, mas tornou-se uma figura de liderança espiritual e estratégia. A história que vamos explorar é repleta de suspense, intervenção divina e uma peculiar ironia que só a narrativa bíblica pode oferecer. Esta história nos levará para 2 eventos distintos, mas profundamente interligados, registrados em 2 Reis 6:1 a 23. Primeiro, conheceremos o episódio em que um machado perdido, instrumento vital para a construção, foi milagrosamente recuperado, desafiando as leis da física e reafirmando o poder de Deus em questões aparentemente simples. Em seguida, mergulharemos no confronto entre Eliseu e o rei da Síria, onde um exército inteiro foi cegado não pelas armas, mas pelo poder invisível do Senhor. Mais do que um relato histórico, esta é uma história de fé, estratégia divina e o poder do invisível em um mundo visível. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de clicar no gostei, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações das próximas histórias incríveis e fantásticas que irei trazer. Agora, prepare-se para uma jornada que promete não apenas informar, mas também inspirar, enquanto desvendamos os mistérios de um dos capítulos mais intrigantes das Escrituras. A história começa em um ambiente de trabalho árduo. Um grupo de profetas, sob a liderança de Eliseu, se reúne para expandir seu local de habitação. A ideia era construir um espaço maior à beira do Jordão, uma tarefa que exigia esforço físico, mas também ferramentas apropriadas. Entre elas, o machado era essencial. No entanto, o inesperado acontece. Durante o trabalho, o ferro do machado de um dos homens escapa e cai nas águas do Jordão. Para os trabalhadores, isso era mais do que um inconveniente. O machado era emprestado, o que tornava sua perda um problema pessoal e comunitário. No contexto da época, um machado era um bem caro, e sua recuperação parecia impossível. É aqui que Eliseu entra em cena. Ele ouve o clamor do homem que perdeu a ferramenta e, movido por uma fé inabalável, realiza uma ação aparentemente simples, mas profundamente simbólica. Ele joga um pedaço de madeira no local onde o machado caiu. Contra todas as probabilidades, o ferro flutua, sendo recuperado facilmente. Este milagre não é apenas um evento isolado. Ele simboliza o cuidado de Deus com as necessidades diárias de seu povo. Enquanto muitos esperariam intervenções divinas apenas em situações grandiosas, Eliseu demonstra que até mesmo os problemas menores encontram solução sob a providência divina. Enquanto o milagre do machado revelava o cuidado de Deus com os detalhes cotidianos, o cenário em Dotã apresentava um contraste dramático, uma ameaça iminente que poderia determinar o destino de toda a nação de Israel. Eliseu, o profeta que desafiava a lógica humana, mais uma vez seria o instrumento de uma intervenção divina grandiosa. A tensão começa a se intensificar quando o rei da Síria, frustrado por sua incapacidade de surpreender o exército de Israel, convoca seus conselheiros para uma reunião secreta. O monarca, irado,
Está convencido de que há um traidor entre eles, alguém que vaza os detalhes de suas estratégias ao inimigo. Mas um dos seus conselheiros, temeroso, revela um segredo ainda mais perturbador. Não é isso, meu senhor, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel até as palavras que falas no teu quarto. Essa revelação é suficiente para redirecionar toda a atenção do rei para Eliseu. Não se trata mais de uma simples batalha territorial. A questão agora é eliminar o homem que aparentemente tem olhos e ouvidos sobrenaturais. O rei envia um exército inteiro, composto de cavalos, carros e soldados, para capturar um único homem. O alvo não é uma fortaleza ou uma cidade murada, mas a modesta cidade de Dotã, onde Eliseu e seu servo estão hospedados. Quando o servo de Eliseu acorda e vê a cidade cercada, o medo toma conta dele. Sua reação é instintiva, quase desesperada, como a de qualquer pessoa diante de uma força esmagadora. Ah, meu senhor, que faremos? Nesse momento de tensão máxima, Eliseu demonstra uma calma desconcertante. Ele vê o que o jovem não pode ver, e sua resposta ecoa como um desafio à lógica humana. Não tenhas medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu então ora, não para que o exército sírio seja imediatamente derrotado, mas para que o jovem tenha seus olhos abertos. O jovem, ao olhar novamente, vê o que antes era invisível: colinas cheias de cavalos e carros de fogo, um exército celestial cercando Eliseu. Esta visão não apenas transforma o medo em confiança, mas também revela uma verdade única. Deus está presente, mesmo quando não podemos vê-lo. Ele ouve as nossas súplicas e responde nos dando mais do que precisamos e pedimos. Mas o conflito ainda não terminou. Eliseu ora novamente, desta vez pedindo que o exército sírio seja cegado. Não é uma cegueira física completa, mas uma espécie de confusão visual que os impede de reconhecer onde estão e quem é Eliseu. Com inteligência estratégica e confiança absoluta em Deus, Eliseu se apresenta ao exército e, ironicamente, oferece-se como guia, conduzindo-os diretamente para Samaria, o coração do território inimigo. Ao chegar a Samaria, o exército sírio, agora completamente vulnerável, é exposto diante do rei de Israel. Este, ansioso por vingança, pergunta a Eliseu se deve matá-los. A resposta do profeta é surpreendente. Ele ordena que o rei ofereça um banquete aos inimigos capturados e os envie de volta ao seu senhor. Este ato de misericórdia, inusitado em tempos de guerra, não apenas demonstra o poder de Deus sobre os exércitos da terra, mas também sublinha a diferença entre o caminho divino e as expectativas humanas. A guerra é desarmada, não por violência, mas por um gesto de bondade que cria uma trégua duradoura entre as nações. A história de Eliseu, em 2 Reis 6, 1-23, é uma demonstração clara de que o visível é apenas uma pequena parte do que realmente acontece no plano espiritual. O machado que flutua e o exército cegado não são apenas milagres isolados. Eles são lembretes poderosos de que Deus age tanto nos detalhes cotidianos quanto nas crises nacionais. Mais do que isso, esta narrativa nos desafia a enxergar além do que é aparente. Assim como o servo de Eliseu precisou ter seus olhos abertos para ver o exército celestial, somos convidados a confiar que há uma realidade maior operando em nosso favor, mesmo quando tudo parece perdido. Lembre-se, Deus está em todo lugar. Em tempos de conflito, tanto pessoal quanto coletivo, a história de Eliseu nos ensina que a verdadeira força não está em nossas próprias mãos, mas no poder daquele que pode transformar o impossível em realidade. Com fé, estratégias divinas e uma visão além do que é visível, podemos enfrentar qualquer exército, superar qualquer desafio e encontrar paz em meio ao caos.
recorrendo a Deus nos momentos de dor e desespero, o Deus das causas impossíveis. Ao entrar na capital de Israel, o exército sírio está completamente desorientado e vulnerável. Imagine a surpresa do rei de Israel ao ver seus maiores inimigos capturados, desarmados e entregues pelo profeta que ele mesmo tantas vezes questionara. Com o exército sírio sob seu controle, o rei de Israel vê uma oportunidade de ouro para exterminar seus inimigos. Ele, ansioso, pergunta a Eliseu: "Devo feri-los, meu pai? Devo feri-los?" A resposta de Eliseu, no entanto, desafia as convenções de guerra e as expectativas do rei. "Não os mates", ele diz. "Por acaso você mataria aqueles que capturasse com sua espada ou com seu arco? Dá-lhes pão e água para que comam e bebam, e depois voltem ao seu senhor." Essa ordem não é apenas surpreendente, é revolucionária. Em uma época onde a força militar era frequentemente medida pela brutalidade e pelo número de inimigos eliminados, Eliseu escolhe um caminho radicalmente diferente: a misericórdia. Ao invés de massacrar os soldados sírios, ele instrui o rei a oferecer um banquete. O banquete, muito mais do que um gesto de hospitalidade, é uma demonstração de poder. Alimentar o exército inimigo, em vez de destruí-lo, é um ato que comunica a supremacia de Israel e do Deus de Eliseu. Mostra que a verdadeira força não está na espada, mas na capacidade de transformar inimigos em aliados. Depois de comerem e beberem até se saciar, os soldados sírios são libertados e enviados de volta ao seu rei. Esta decisão não apenas evita um massacre desnecessário, mas também cria um impacto político e estratégico significativo. O texto bíblico nos diz que as tropas da Síria não voltaram mais a invadir o território de Israel. Esse desfecho destaca um tema central da história. A vitória de Deus não é conquistada apenas pela força, mas pela sabedoria, compaixão e um propósito maior. A escolha de Eliseu de mostrar misericórdia em vez de vingança transforma uma potencial tragédia em um momento de reconciliação e paz. Deus, através de Eliseu, mostra que suas maneiras de lidar com o mundo são superiores às nossas, convidando-nos a confiar nele em todas as situações, sejam elas pequenas, como um machado perdido, ou grandiosas, como um exército cercando a cidade. Essas lições vão além do contexto histórico e falam diretamente ao coração de quem enfrenta desafios aparentemente insuperáveis. Em ambos os casos, o papel de Eliseu é o de um mediador, alguém que confia em Deus para fazer o impossível, mas também age com sabedoria e coragem para conduzir os acontecimentos. Se você gostou desta história, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas histórias incríveis e fantásticas que irei trazer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.